Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. Mateus 24, a partir do versículo 3, diz a palavra do Senhor. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado, para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. São o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua palavra, com o coração aberto, para receber da Tua revelação, Senhor. Fale conosco nessa noite, que essa palavra não passe por nós, mas que ela encontre morada em nosso coração. Que haja terras férteis nesse lugar, Senhor. Aviva-nos com a Tua palavra. Traga-nos esperança pela Tua palavra. Fortalece a nossa fé pela Tua palavra. Nos dê coragem e ousadia para cumprir a missão. Como foi dito no começo deste culto, o Senhor está conosco, fazendo a obra, convencendo, libertando, curando, salvando. Somos apenas cooperadores do Senhor que leva o Evangelho, mas quem está fazendo a obra junto com a gente é o Senhor. E isso é sobrenatural, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso nos maravilha, Senhor. Porque a mensagem do Evangelho é acompanhada pelo Senhor do Evangelho. Obrigado por isso, Senhor. Por isso nosso trabalho não é vão. Por isso nosso trabalho tem resultados, porque o Senhor vai operando. E mais uma vez nessa noite nós pedimos que o Senhor opere em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Quero pensar com você nessa noite sobre vamos completar a missão. O fim se aproxima. Amém? Vamos completar a missão, pois o fim se aproxima. Quando a gente pensa sobre essa temática, vamos completar a missão, o que vem na sua cabeça? O que vem logo no nosso pensamento? É que nós precisamos concluir a obra de evangelização, sim ou não? A grande comissão precisa ser completa por nós, por mim e por você. Nós precisamos
falar de Jesus enquanto há tempo. Esta temática, ela aponta para pregar o Evangelho de Jesus Cristo em todos os lugares da terra. Mas o que acontece quando completarmos essa missão? O que acontece quando nós terminarmos de evangelizar todos os povos? Virá o quê? O fim. Não é isso que o texto diz? Olha o que o texto diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isto te motiva ou te desmotiva? Quando fala-se que o tempo vai findar, quando concluirmos essa obra, essa missão, isso nos deixa empolgados ou desmotivados? Depende. Depende muito. Depende de quê? Depende do estado da nossa alma. Depende se nós já tivemos o encontro com Jesus. Depende se já nascemos de novo e somos peregrinos aguardando a sua volta. Para esses, há um cântico: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para aqueles que ainda não tiveram o encontro com Jesus, esse fim será tenebroso. E isso causa uma angústia, um temor, um desespero. E a oração é: não venha, Jesus. Eu não estou pronto. Eu não estou preparado. A igreja diz como? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque a igreja clama por isso. Para a igreja é um fim glorioso. É o começo de uma nova vida. É o começo de uma nova era, de um novo dia. Isso é maravilhoso para nós. Mas aqueles que vivem uma vida de pecado e ainda não se renderam a Cristo, isso causa um tremendo pavor. Porque o fim não é apenas o fim. É o começo de uma eternidade de sofrimento. O começo de uma eternidade no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de a segunda morte. Aquele dia, queridos, para muitos é dia de festa, de glória, de louvor, mas para outros é dia de terror, de angústia, de condenação. Enquanto isso, nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, vamos completar a missão, pois o fim se aproxima. Os discípulos perguntam para Jesus o que ia acontecer, que sinais da sua vinda e do fim dos tempos, quais seriam? Então Jesus, ele passa a explicar os sinais da sua vinda, os sinais do fim dos tempos. Para alguns estudiosos, queridos, o último sinal para que Jesus volte, que precisa ser completo, é a grande comissão. Todos os outros sinais, alguns já aconteceram, outros estão acontecendo e estão finalizando. E a proclamação do Evangelho nos 4 cantos da terra é o último sinal para que Jesus volte. Você sabia que quando você coloca uma oferta de missões mundiais no gasofilácio para enviar para missões, você está apressando a volta de Jesus? Porque existem missionários no campo pregando o Evangelho onde nunca foi anunciado. E a oferta que nós enviamos ajuda essas pessoas a se
moverem no campo, a pregarem o evangelho, a servir as pessoas, a comprar uma literatura, a pagar uma passagem, a comprar um lanche. Nós estamos apressando a vinda de Jesus. E isso é bom, isso é maravilhoso. O evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Quais são os outros sinais? Quais são os sinais da vinda de Cristo? Os sinais do fim? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal que eu gostaria de falar é a presença de um falso Cristo. Este é um forte sinal da volta de Jesus, da vinda do Cristo. Um sinal do fim dos tempos, a presença de um falso Cristo. Talvez alguém esteja esperando, queridos, um homem, alguém que arrebate multidões, se fazendo de Cristo, se passando por Cristo, dizendo: eu sou Cristo. Mas veja, no decorrer da história, muitos Cristos já apareceram. Muitas pessoas dizendo que era o Cristo, que era o Filho de Deus. Ainda hoje, aqui no Brasil, tem pessoas que se dizem o Cristo. São falsos cristos? São, porque eles não são cristos. Mas veja que essas pessoas, elas arrebatam pouca gente. Você não vê uma grande multidão atrás dessas pessoas. Agora, aonde é que estão os falsos cristos, ou o falso Cristo, que está enganando a muitos? Porque o texto diz que ele enganaria a muitos. Qual é esse Cristo, então? Eu acredito sinceramente, queridos, que não é apenas uma pessoa, mas uma falsa apresentação do verdadeiro Cristo. Uma caricatura do verdadeiro Cristo. Um Jesus que está sendo pregado, muito diferente daquele que está na Bíblia. Não é o Cristo da Bíblia, é um falso Cristo. É uma caricatura do nosso Cristo, do Cristo verdadeiro. Esse Jesus que é falso, que não é o Cristo da Bíblia, esse sim está arrastando multidões. Esse sim está enganando a muitos. Eles estão achando que estão seguindo o verdadeiro Cristo, mas estão sendo enganados pela falsa religião, pelo falso cristianismo, pela falsa igreja, pela falsa pregação. Estão pregando um Cristo que não é o Cristo dos evangelhos. Deixe-me te perguntar uma coisa. Você tem certeza que está seguindo o verdadeiro Cristo? Amém? Você tem certeza absoluta disso? Isso é crucial, queridos. Isso é importantíssimo. Tem muita gente achando que está seguindo o verdadeiro Cristo, mas estão seguindo um Cristo falso. Você vai já entender mais. Porque tem um Cristo sendo pregado em muitos lugares, um Cristo assim meio esquisito, de verdade. É um Cristo sem cruz, um Cristo sem santidade, sem mudança de vida, sem compromisso com o céu. É um Cristo dos prazeres terrenos, os prazeres das riquezas, os prazeres e os afagos do ego.
É um Cristo que é pregado para te fazer bem. É um Cristo que te não apresenta a cruz. É um Cristo do caminho largo. Você pode seguir o Evangelho, mas você não precisa de renúncia. Você não precisa se arrepender dos seus pecados. Você só precisa se sentir bem. É um Cristo que não te apresenta os horrores do inferno e nem as delícias do céu. É um Cristo da terra. É um Cristo que te faz prosperar, que te dá saúde, que te dá um bom casamento, que te dá um bom emprego, que te dá prosperidade. Tudo isso é bom e o verdadeiro Cristo dá isso, mas essa não é a mensagem principal do Evangelho. Essa não é a obra principal do Evangelho. Jesus não morreu na cruz para te fazer feliz, sabia? Jesus não morreu na cruz para te dar um bom casamento. Jesus não morreu na cruz para massagear o seu ego. Jesus morreu na cruz para me dar e te dar salvação, nos livrar da condenação eterna do pecado. Isso ninguém poderia fazer, somente Ele pode. Mas o Cristo que está sendo apresentado em muitos lugares, e talvez você está se alimentando dele, é um Cristo falso. É um Cristo com C minúsculo. É um Cristo que te faz chorar de emoção, mas não te leva às lágrimas pelo arrependimento dos seus pecados. Você até se emociona, mas não muda de vida. Você até chora de alegria e de emoção, mas dorme com seus pecados e não é capaz de chorar, de clamar, de se arrepender e de se humilhar por esses mesmos pecados. Esse é um Cristo falso. O Cristo que não nos leva ao arrependimento é um Cristo falso. Jesus disse que viriam falsos cristos. É um Cristo que não te contraria diante dos teus erros, para não te deixar mal, para não te frustrar. Sim, esse Cristo tem sido pregado. Não, eu não vou pregar assim, porque, sabe, as pessoas, elas já sofrem tanto, tadinhas. Se eu pregar uma mensagem da cruz, vai massacrar mais ela. Não, a mensagem ela tem que ser adocicada, ela tem que ser maleável, tem que ser uma mensagem que te deixe para cima, que te empodere, não é? Essa é a palavra mais dita por aí, empoderamento, para que você saia daqui, eu vou conquistar, eu sou isso, eu sou aquilo, oh glória a Deus, mas na hora que vem a provação, esse tipo de evangelho não te sustenta. Porque é um evangelho falso, de um Cristo falso, de uma religião falsa, de um púlpito falso. Precisamos saber se estamos crendo no verdadeiro Cristo ou no falso Cristo. Porque se estamos firmando a nossa fé no falso Cristo, isso não nos leva para o céu. Esse Cristo está sendo pregado, queridos, para entreter os bodes, mas não alimenta as ovelhas. Os bodes gostam de entretenimento, as ovelhas gostam de um bom pasto, de um bom alimento. E um bom alimento, muitas das vezes as ovelhas não estão querendo. Então esse falso Cristo, ele traz entretenimento para os bodes, mas as ovelhas ficam com fome. É um Cristo que é apenas amor, desprovido de justiça. É o Cristo que estão pregando por aí, que estão seguindo. Mas é um Cristo que não contraria o meu relacionamento. Se é amor, está valendo tudo.
Se eu amo, não importa que seja um homem, que seja uma mulher com uma mulher, um homem com um homem com uma criança, um homem com um animal, um homem com uma árvore, uma mulher com animais, não importa, é amor. Que tipo de amor é esse que não nos contraria e não nos leva para a cruz e para a santidade? E não podemos mais falar nada. Se falarmos, estamos julgando. Somos homofóbicos. Somos tanta coisa que estão nos colocando. E não podemos falar mais muita coisa, porque é o amor quem nos guia. Mas você sabia que o amor de Deus por nós matou o seu filho? Esse é o amor ágape, o amor sacrificial. É o amor que tudo sofre. É o amor que verteu o seu sangue lá na cruz. Não é um amor barato. É um amor real. É o amor que veio nos resgatar das trevas. Um amor que é desprovido de justiça. Parece que Deus é só amor, porque é isso que as pessoas... Não, Deus é amor. Deus é amor, e Ele não vai me rejeitar, porque Deus é amor. Ele é amor, sim, mas Ele é completo. Deus é amor, Ele é justiça, Ele é ira, Ele é tudo. Ele é completo, Ele não é só amor. E esse Deus, Ele não vai se ajoelhar para os caprichos da humanidade que querem seguir um falso Cristo. O Cristo continua sendo o mesmo Cristo. Não podemos nos enganar. É um Cristo que é apenas amor, mas desprovido de justiça. Tem uma compaixão que não nos tira do inferno, mas apenas te aceita como você é e te deixa do mesmo jeito. Esse não é o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo, preste atenção, Ele te aceita do jeito que você é, mas se recusa a te deixar prisioneiro do pecado. O verdadeiro Cristo, Ele nos ama tanto, que Ele nos aceita do jeito que a gente vem para Ele. Mas Ele se recusa a nos deixar do mesmo jeito, na lama de qualquer jeito. Ele nos purifica, Ele nos lava, Ele nos santifica. Nos tornamos a sua noiva, imaculada, perfeita, limpa. E é isso que o verdadeiro Cristo faz com a gente. Amém? Que falso Cristo? Que Mateus, ele vem falar que o Senhor está dizendo aqui para os seus discípulos. Muitos virão dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o Cristo que te oferece do bom e do melhor desta terra, mas não te oferece o caminho estreito que te conduz à salvação. Pois não fala de pecado, não fala de céu, não fala de inferno, de céu e de inferno, não fala da morte, da vida após a morte, não fala de santidade, não fala de pureza da noiva, não fala de renúncia, não fala de regozijo por amar a cruz do verdadeiro Cristo. Meu Deus, não existe uma caricatura mais distante da realidade do que o nosso verdadeiro Cristo, que os evangelhos nos apresentam. Essa é uma caricatura do Cristo verdadeiro. Isso tem tudo a ver com a nossa fé, com a nossa vida diária, tem tudo a ver com este tempo. É preciso completar a missão, pois o tempo está se findando. Jesus está voltando, igreja querida. Jesus está às portas, porque os sinais do fim estão aí, presentes. E esse é um sinal muito forte. O falso Cristo.
Este é um falso Cristo que estão te oferecendo nas redes sociais, no YouTube, nas ruas, nos púlpitos. O Cristo, preste bem atenção, o Cristo que te salva é o Cristo que te governa. O Cristo que me salva é o Cristo que tem poder para me governar. O Jesus que te oferece salvação é o mesmo Jesus que te oferece o seu senhorio. É o mesmo. Só que as pessoas querem o Jesus Salvador, mas elas abominam o Jesus Senhor. Não, para mandar na minha vida, não. Se Jesus não pode nos governar enquanto estamos nesse corpo, queridos, Ele também não pode nos salvar e nos levar para o seu céu. Eu vou repetir. Se Jesus não pode nos governar enquanto estamos nesse corpo, Ele também não pode nos salvar e nos levar para o seu céu. O Jesus que nos salva é o mesmo Jesus que nos governa. Tenha absoluta certeza que você aceitou na sua vida, no seu coração, Jesus como Salvador e como Senhor. Amém? Ele é o nosso Salvador, amém? E Ele também é o nosso Senhor, amém? O Senhor é aquele que governa, é aquele que dita as regras, é aquele que comanda a nossa vida e a nossa história. Tenha absoluta certeza que você confessou esse Jesus. Ele deseja nos salvar da condenação dos nossos pecados, mas também deseja nos salvar do poder dos nossos pecados enquanto estamos aqui na terra. Ele deseja nos salvar da condenação eterna dos nossos pecados, mas Ele deseja nos salvar do poder do pecado enquanto nós estamos aqui na terra. O fato é que tem um Cristo para todo tipo de gosto, mas só há um Cristo que salva, regenera, santifica e leva para o céu. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Amém, querida igreja? Tenha cuidado para que ninguém os engane. Este humilde pastor que está aqui, se ele começar a pregar esse tipo de Cristo, por favor, chegue até ele e diga: pastor, esse não é o Cristo dos evangelhos. Esse não é o Cristo da porta estreita, do caminho estreito, da cruz. Não. O Senhor está pregando aí a porta larga, pastor. Porque, queridos, todos nós podemos incorrer nesse erro de nos desviar do verdadeiro evangelho. Sabe para quê? Para termos mais gente. Eu quero ganhar São Luís para Jesus, amém? Nós vamos ganhar muita gente para Cristo, mas não a preço de banana, a preço de sangue de Cristo. Que não adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias da cruz. Não estou condenando as igrejas cheias. É bom ter igreja cheia, porque aqui é que as ovelhas se alimentam. Amém? Mas não vamos baratear o evangelho. Não vamos apresentar o falso Cristo para as pessoas. Quando você estiver dando estudo, quando você estiver evangelizando, apresente o verdadeiro Cristo. Porque se você apresenta um falso produto, o dia que as pessoas experimentarem o produto, elas vão ficar frustradas. Se você apresenta um falso Cristo, o dia que elas se depararem com as dificuldades, esse falso Cristo não vai ajudá-las. Elas não vão encontrar suporte nesse falso Cristo. Ele é um impostor, que está em grande concorrência com o Cristo verdadeiro, com o Filho de Deus. Segundo sinal, quais são os sinais do fim? O texto diz:
e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, qual é outro sinal do fim? As primeiras contrações. Estas são as primeiras contrações. O novo dia se aproxima. Uma nova era está para nascer. Um novo céu e uma nova terra. Antes, porém, desse nascimento glorioso, virá as primeiras contrações. Virá o princípio das dores. As mulheres aqui que já tiveram filhos sabem o que é isso? As contrações para ter filhos. As primeiras dores. Parece-me que, segundo relatos, próximos e distantes, parece que vão tendo as primeiras dores e são os primeiros sinais e elas dizem, está próximo. Geudiane está aí lutando com uma parida agora, né? Até ontem estava com fortes contrações. Vem as primeiras contrações, são sinais de que está chegando o momento. E as contrações, elas vão diminuindo de espaço de tempo. Até chegar o momento em que a dor aperta. O grito vem e a criança nasce. Meus queridos, Jesus está dizendo que tudo isso aqui que está acontecendo é o princípio das dores. O princípio das dores são guerras e rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos. E Lucas vai acrescentar epidemia. Ele diz, haverá grandes terremotos e epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Isso é o princípio das dores. Você já tem ouvido falar sobre essas coisas? Guerras, rumores de guerras, pandemia. Será que você já ouviu em algum tempo? Está tão presente. Está tão forte. Os países estão sob ameaças. Coreia do Norte agora derrubou um drone dos Estados Unidos e isso não pega bem. Os espiões estão em todos os países e eles estão se mordendo. O Papa deu uma entrevista agora, falou uma frase que disse que ele nunca pensou em pastorear o rebanho dele na Terceira Guerra Mundial. A coisa está feia. A Rússia e a Ucrânia estão aí há tempo em guerra. As guerras estão presentes, as epidemias estão presentes, a fome está presente, tanta coisa está presente, e você acha que está tão distante? Que essas não são as dores de parto para o nascer de um novo dia? Estamos às portas. A volta de Jesus está perto. Domingo eu estava falando sobre isso. E mais uma vez eu te alerto, querida igreja do Senhor, fique atenta, porque a qualquer momento o Senhor vai nos levar dessa terra. Prepare-se. Como falamos no texto passado, ele virá como ladrão, ninguém sabe o dia e a hora. Só que Mateus, ele está dizendo que os sinais estão aí. Nós precisamos ficar ligados, queridos. Quais são os sinais do fim? Os sinais do fim. Primeiro, a presença do falso Cristo. Segundo, as primeiras contrações. Versículo 9 ao 13 diz, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Qual é esse sinal? As provações dos verdadeiros crentes.
esse também é um grande sinal da volta de Jesus. A provação dos verdadeiros crentes. Pastor, por que dos verdadeiros? Porque os falsos, eles não têm provação nenhuma. Os falsos crentes não têm provação. Eles vão ser provados de quê? Não tem. Imagine que notícias que Jesus, veja, ei, Jesus está tendo uma conversa com seus discípulos. Eles perguntaram o que ia acontecer quando o fim estivesse próximo e a sua volta estivesse próxima. Tá ligado? Ok? Beleza? Está acompanhando o raciocínio? E aí Jesus, ele vai dizer que um dos sinais é a provação dos verdadeiros crentes. Queridos, parece que não é uma notícia muito motivadora para Jesus dar para os seus discípulos. Que futuro lhes aguarda? Parece muito diferente do que é prometido hoje para os discípulos modernos, não acham? Olha, o que Jesus diz que vai acontecer, vocês vão ser maltratados. Imagina você discipulando seu discípulo que está começando na fé. Segura aí, Gregory. Ou você está passando estudo para alguém, que você quer muito ganhar essa pessoa para Jesus, e você vai dizer, e ele vai dizer, o que tem o evangelho para mim? Você vai dizer, olha, você vai ser maltratado. Ah, é? É. Aí Jesus continua, eles vão matar vocês. Vocês vão ser odiados por acreditarem em mim. No meio de vocês vai ter escândalo, no meio de vocês vai ter traição e ódio. Vai ter falsos profetas enganando as pessoas. O amor vai se esfriar de quase todos. Notícia animadora? Parece que a pessoa, ela quer muito Jesus, mas quando você está falando disso, ela vai dizer, ah, é isso? Ah, tá. Eu pensei que era outra coisa. Mas Jesus, ele nunca enganou seus discípulos. Ele nunca disse, olha, vai ser o mar de rosas a caminhada. Quando você vier do trabalho, não se preocupa não vai para o culto, vai dormir, vai descansar. Ele diz, olha, vai chegar o dia que você vai chegar do trabalho cansado e você ainda vai para a igreja. E você vai ficar lá me adorando, e alegre, vibrante, ouvindo uma palavra, e assim, sabe, do jeito que vocês estão aí. Parece que as notícias do que iria acontecer não eram muito animadoras, queridos, mas era a realidade do que viria a ser e do que veio. Chegou. Estamos vivendo esses dias, e isso é uma grande prova para os verdadeiros cristãos. Diante de tudo isso, há uma promessa gloriosa. Diante de todas as situações, aquele, porém, que fica firme até o fim, esse será salvo. As provações vêm para os fiéis, para os discípulos de Jesus. Mas aqueles que permanecerem até o fim, esse será salvo. A verdade absoluta é que todos os que desejam viver, queridos, para Deus, eles serão perseguidos, eles terão provas. O apóstolo Paulo, falando para o seu discípulo Timóteo, ele disse, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Que palavra, hein? Você quer viver piedosamente, em santidade, viver mesmo, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tenho uma notícia para você. Você vai ser perseguido. Paulo disse isso para seu discípulo Timóteo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. Se o mundo, ele está gostando muito de você, talvez você esteja fazendo muita vontade dele. Talvez você esteja lhe agradando demais. Caso contrário, ele vai te crucificar. Porque ele crucificou o nosso Cristo.
o nosso Mestre, o nosso Senhor. Se nós carregamos a mesma mensagem do nosso Senhor, não espere aplauso do mundo. Não espere que o mundo goste de você. Não espere afago do mundo. Espere a cruz. Ele crucificou o nosso Mestre. Então Ele vai nos crucificar. Mas se Ele estiver te aplaudindo, estiver gostando muito de você, cuidado, você pode estar agradando o mundo. E a Bíblia nos diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Eu vi uma frase nesses últimos dias, muito interessante, de Timothy Keller. Jesus não foi um cara legal que fez o bem ao mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Porque muita gente, Jesus foi um cara legal, que deu um bom ensinamento, que fez o bem para todos. Jesus não foi isso não. Ele fez coisa boa? Claro que fez. Ele fez o bem para todos, amou a todos, sim. Mas ele não foi só esse cara legal não, ele foi uma ameaça. Ninguém crucifica cara legal. Ninguém crucifica o crente cara legal. Não. O mundo crucifica ameaça. Se formos uma ameaça para o mundo, ele vai nos crucificar. E sabia que tem muitos cristãos que não querem ser crucificados pelo mundo e por isso levam uma mensagem insossa, sem sabor. Uma mensagem que agrade as pessoas, porque ele quer ser aceito. Ô meu querido, com a mensagem do Evangelho nós nunca vamos ser aceitos. A Bíblia nos diz, sabe o que a Bíblia nos diz? Olha aqui, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Nós somos o bom perfume de Cristo, amém? Só que nós somos o bom perfume de Cristo para aqueles que estão sendo salvos. Para aqueles que se perdem, nós temos cheiro de morte. Isso é forte demais. Então não espere que o mundo te aplauda, que goste de você, que te ame. Não espere isso. Se você esperar isso, você não vai pregar o verdadeiro evangelho para o mundo. Eu não estou te dizendo que você tem que ser mal educado, que você tem que ser grosso. Não. Mas também não estou te dizendo para você ser água com açúcar, para ser aceito por todos, para não ser crucificado. Nós somos o bom perfume de Cristo. Por fim, quais os sinais do fim? Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quais são os sinais do fim? A pregação do evangelho em todo o mundo. Não vou me estender, porque falei disso já no começo. Para muitos estudiosos, esse é o último sinal. Deixei ele por último só para te dizer que a gente precisa completar a missão. O evangelho pregado em todas as nações. Os demais sinais já aconteceram e estão acontecendo agora. Por isso a igreja de Cristo, eu e você, somos convocados a completar essa missão. Talvez você diga, pastor, mas aqui na cidade, no bairro, todo mundo já ouviu do evangelho. Então, deixa que os missionários completem a obra lá fora. A pergunta que eu te faço é, será que eles já ouviram o evangelho e entenderam o que é o evangelho? Ou a grande maioria já ouviu sobre o evangelho e ainda não ouviram o evangelho que traz a salvação do pecador perdido? Será que muitos já ouviram muitas pregações, mas já ouviram as boas novas do Senhor?
Não se enganem. Se alguém ouvir a mensagem do Evangelho e entender pela revelação do Espírito Santo sua condição de pecador perdido e enxergar em Cristo a salvação, ele não será mais a mesma pessoa. Ela pode já ter ouvido milhões de mensagens, mas o dia que essa pessoa entender pelo Espírito Santo o que é o Evangelho, ela nunca mais será a mesma pessoa. No mínimo, ela nunca mais pecará em paz, porque ela compreendeu o que é o Evangelho. Existem pessoas que ouvem a palavra a vida toda e não têm a revelação da salvação. Tem pessoas que ouvem anos e um dia os seus olhos se abrem. O Evangelho penetrou em seu coração. Então nós não podemos dizer que todo mundo já ouviu o Evangelho. Não podemos dizer que todo mundo já está evangelizado. Precisamos completar a missão hoje, em nosso bairro, em nossa cidade. Tem muita gente para receber a revelação da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos contar para as pessoas quem realmente é Jesus. Vamos pregar o Evangelho aqui e nos 4 cantos da terra. Então virá o fim. Amém, queridos? Amém. Que Deus em Cristo aplique essa palavra no meu e no seu coração. Vamos compreender que os tempos... Se é para aplaudir, aplaude Jesus logo bem forte, depois eu termino de falar. Vamos compreender que esses sinais do fim, eles estão acontecendo. E que a grande comissão, ela precisa ser completada por mim e por você. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor, aplica essa palavra em meu coração e no coração dos meus irmãos. Senhor, nos guarda, Pai, de seguirmos uma falsa mensagem, de seguirmos o falso Cristo, porque o Senhor disse, cuidado, para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nos guarde, Senhor, de sermos enganados por essa caricatura de Cristo, por um Cristo falso, que não nos leva para o céu. Quantos têm sido enganados, Pai? Quantos têm sido enrolados? E nós queremos viver, Senhor, esse Evangelho genuíno, verdadeiro. Não importa se vierem as perseguições, as provações, porque as perseguições, elas só virão para os crentes verdadeiramente convertidos, convictos, porque aqueles que negociam com o mundo não tem por que crucificá-los. Nos ajude a viver essa palavra, esse Evangelho dia após dia. Nós queremos completar a missão porque o fim está próximo. E nós queremos estar preparados. Prepara a tua noiva, prepara a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Espírito Santo, a chegar até o fim. Porque aquele que chegar até o fim, esse será salvo. Em nome de Jesus. Amém.